Ok, então nós estamos gravando. Vocês já devem estar vendo a tela, né? Se não tiverem, vocês avisam, né? Como sempre, vocês podem interromper a qualquer momento. Também, se for uma coisa que vocês acham, pode deixar um pouquinho para mais tarde, pode botar no chat. Meu chat está aberto aqui. E a gente vai falar do modelo booleano. Como eu estava falando na última aula, a gente falou, existem vários modelos, né? Tem os modelos tradicionais. Tem um modelo muito importante, dois modelos bem importantes, né, o vetorial e o probabilístico, que crescem as suas árvores bastante assim, né, de modelos que foram inspirados nele ou usam coisas que vieram deles. Mas também tem um modelo que serve muito para a gente introduzir o assunto, né? Então, a verdade é que a gente vai falar aqui do modelo booleano, não porque ele seja muito importante para entender como as coisas funcionam, mas porque ele nos permite introduzir o assunto da busca, como ela é realizada, e alguns algoritmos básicos que vão ser depois usados, basicamente a questão de como salvar, né, essa informação que pode ser usada nos outros modelos. Tá? Então, o modelo booleano tem uma função mais educativa, né, do que prática no futuro. Tá? Então, ele é um modelo muito simples, tá? E, na verdade, ele só existe como modelo depois que as pessoas falam que existem modelos. Né? Porque, na verdade, as pessoas, aparentemente na década de 50, foi que eu descobri, começaram a usar a busca e recuperação de informação para ambientes indexados com uma coisa que hoje a gente chama de modelo booleano, quer dizer, permitindo a busca de expressões lógicas sobre termos indexados, né, que não eram termos do full text, do texto completo, eram geralmente assuntos, por exemplo, uma biblioteca. Né? Então, o modelo booleano ele vem antes da recuperação da informação se tornar tipo uma prática científica, né? Ele vem realmente da prática de tentar fazer algo que funcione. E ele faz muito sucesso lá na década de 50, pelo que eu li hoje, né? Até uma informação recente para mim, pelos matemáticos que acham que ele vai dar certo, né? Vou fazer busca, vou usar OR, vou usar a lógica de Boolean, isso vai funcionar bem. E depois, no final, a gente vai ver algumas críticas a ele. Então, basicamente, como você vê por Boolean, né, é um modelo baseado na lógica booleana, né, onde as consultas, o importante do modelo booleano, quer dizer, ele é isso porque as consultas são booleanas. Okay? Então, naquele framework todo que a gente pensa de modelos, né, quando você guarda a informação de um jeito, tem as consultas de outro jeito, né, a função R, ela pensa a consulta de forma booleana. Então, por exemplo, uma consulta Q, né, de query, né, ela é uma chave, temos aí o teu exemplo, KA e KB ou não KC. Né? Isso tem uma grande vantagem, é que a semântica é precisa. Ou seja, você diz exatamente que tipo de documento você quer e, no matemático, você pode fazer formalismo, provar coisas e dar características para o seu sistema de busca. Na prática, esses K, A, KB e KC, né, eles são termos que vão ser avaliados para cada documento com 0 ou com 1. 1 se estiver presente, 0 se não estiver presente. Verdadeiro ou falso. Né? Então, para isso, a gente tem um conjunto de termos. Ele foi mais famoso na época que os termos eram fixos, né? Você criava uma coleção de assuntos para indexar seus livros da biblioteca. A gente conversou sobre isso na última aula um pouco até, né? Um conjunto de representações de documentos, né? Onde cada documento, ele na prática, ele é um subconjunto de termos, do conjunto de potência, um subconjunto do conjunto de potência de termos, ou seja, ele é uma seleção dos termos que tem naquele documento, que significam algo para aquele documento, que mostram o assunto daquele documento. E a consulta Q na forma de uma expressão booleana formada pelos termos válidos e por operadores e ou e não. A gente vai falar aqui
do operador não, como uma negação mesmo do termo não estar presente, mas na prática, os sistemas que eu usei ou que eu conheço, o operador não, ele é, na verdade, um sub. Ou seja, você não pode fazer um não sozinho, você não pode fazer uma consulta. Eu quero todos os documentos que não falem de medicina. Né? Isso porque, na prática, o operador não gera muitos resultados. Você tem que imaginar numa coleção enorme, você espera que cada termo apareça em um pedaço pequeno dessas coleções. Agora, não aparecer o termo aconteceria numa quantidade muito grande de elementos da coleção. Então, a maioria dos sistemas que eu vi, na verdade, o não, ele só é aplicável, né, se você já tem alguma coisa, e aí você fala, e não aquilo. Seria um e não, né, e não um não absoluto ou um sub, né, subtraia aquilo. Ok? Ele retorna um conjunto de documentos, R, né, que atende aos requisitos da consulta, e para o modelo booleano, o documento ou é relevante ou não é relevante. Né, não tem uma gradação. Né, ele vai fazer a expressão lógica e vai calcular o valor dela. Tá? Uma maneira mais fácil de trabalhar com ele, né, é pensar o seguinte: um elemento, uma consulta, qualquer consulta, né, pode ser transformada na sua forma disjuntiva normal ou na sua forma conjuntiva normal, tanto faz. Né? A forma disjuntiva normal é a consulta é feita como uma coleção de eis, de ous, onde cada termo conjuntivo, cada componente conjuntivo diz que termo deve estar presente ou não. Então, aquela consulta nossa, KA, E, abre parênteses, KB ou não KC, fecha parênteses, ela pode ser reescrita, né, como a busca de um documento onde KA, KB e KC sejam verdade, ou um documento onde KA e KB sejam verdade e KC seja falso, ou um documento onde KA seja verdadeiro, KB e KC seja falso. Esses são vetores 111, 101, 100, que funcionam, na verdade, né, como um template dos documentos que você está buscando. Então, se você imaginar que os documentos também são vetores, né, desse tipo, né, dizendo se tem ou não o termo, eu estou dizendo, olha, todos os documentos que tivessem essa carinha aqui, né, vão ser documentos que eu quero. Lembrando do contexto que ser criado, ou seja, nós estamos falando geralmente nos sistemas booleanos de coleções, onde o conjunto de termos é controlado, e você está falando de assuntos de livro, né, provavelmente, geralmente serão documentos de biblioteca, né, ou assuntos de questões jurídicas, por exemplo. Então, o que você vai ter é que os documentos vão ter poucos uns, né, uma quantidade enorme de assuntos, eles vão tratar de alguns assuntos, eles vão ter poucos uns, e a sua consulta vai ter poucos uns também, porque ela vai ter 2, 3, 4 palavras. Né? Quantas palavras você vai botar lá? Quantos termos você vai colocar lá? Esse é um cálculo que fica fácil de fazer. Né? A função de similaridade do modelo booleano, ela só retorna, entre um conjunto e uma questão, ela só retorna 1 ou 0, né? E ela retorna 1 quando, para todo, se existe um termo conjuntivo na consulta, tal que o termo conjuntivo pertence à consulta, da forma disjuntiva ali, esse primeiro termo é isso, né? Olha só, eu tenho um dos termos da minha consulta, um termo conjuntivo, que é CC, da minha consulta QDNF, né? Na forma de um vetor, esse termo está lá, e todas as chaves, né? Se o valor da chave do documento ele é igual ao valor da chave do termo. Tá? Então, estou dizendo o seguinte, olha, o documento só entra na minha coleção se ele for exatamente igual a um dos termos conjuntivos da minha consulta. A representação dele for exatamente igual a um dos termos conjuntivos da minha consulta para todas as chaves. Sendo que se o termo não estiver na minha consulta, ele é 0. Né? E aí, obviamente, isso é meio simples, né? Você tem aqui a representação como conjuntos, né? Mas aqui é importante mostrar o que são os termos conjuntivos.
Então, a gente vai mostrar o que são os termos conjuntivos aqui, né? Então, se eu tenho uma consulta, aquela nossa consulta KI, a parênteses, KB ou não KC, né? Eu tenho o primeiro termo conjuntivo, que é K, que é 1, né? Ou seja, os elementos é, é, é... Não, tá errado aqui, peraí. As bolinhas saíram de lugar. Aqui é KB. Ah, não, tá certo. Aqui eu faço primeiro não KC, porque tá dentro, exatamente. Eu faço não KC, porque está dentro do meu parênteses, né? E o não tem prioridade mais alta. Ok? Então, esse aqui, quem não é KC. Agora eu faço o KB, quem é KB, são as bolinhas, os espaços com bolinha azul, né? Aí eu calculo o OU, são essas bolinhas amarelas. Aí eu calculo o KA, e aí eu calculo o E, né? E eu fico com esse resultado aqui. Esse resultado aqui, você pode ver, né? Que cada uma desses espaços é uma daquelas representações. Então, aqui eu tenho KA e não KB e não KC, que é essa aqui. Aqui eu tenho KA, KB e KC. E aqui eu tenho KA, KB e não KC. Então, esses termos aqui, eles são os espaços que eu tenho, né, no meu diagrama de Venn aqui. Claro que ele não vai existir para um vetor muito grande, mas dá para entender a construção, né? Então, essa é a ideia básica de transformar em termos conjuntivos, que é, na prática, escolher os elementos, alguns elementos que são independentes, né? São os templates dos documentos. Ok? Então tá lá, né? 1, 0, aquele espaço ali, 1, 0, 1, 0, 0 e 1. A questão agora é a seguinte: como que a gente vai construir esse modelo, né? Então, a informação que a gente tem inicialmente documentos possuem termos, né? E a informação que a gente precisa na forma da consulta é em que documentos, então, estão esses termos. Então, veja que a gente tem que fazer uma inversão. A gente recebe documentos que são, né, imagina um documento, uma página lá cheia de palavra, e eu sei, documento tem esse termo. Só que na consulta eu tenho termo. E eu não quero ficar olhando documento por documento, lendo todo o documento e dizer, né? Então, a gente pode pensar numa estrutura, né, que vai me dizer, ó, dado um termo, que documentos ele tem, né? É a matriz de incidência ou matriz termo-documento. Então, aqui para alguns termos, Anthony, Brutus, César, Calpurnia, isso aqui do livro do coautor do Manning, né? Você tem aqui os termos e os documentos onde esses termos aparecem, né, marcando 1, 0. Então, na verdade, a gente tem uma espécie de vetor para cada termo, né, dizendo que documento ele está e os documentos têm números. Então, se eu procuro Brutus and Caesar, but not Calpurnia, vê que está aí but not, né, para você já saber como é que trabalha, né, que não é um não, né? E a gente tem que pegar aí o vetor de Brutus, o vetor de César, e nesse exemplo ele pega o vetor de Calpurnia negado, né, que não vai funcionar tão bem quando a gente for mostrar como isso é implementado. Mas se fosse uma matriz, se essa matriz termo-documento coubesse na memória, no momento a gente poderia fazer isso, né? Então, o modelo vetorial abstrato pode ser descrito assim, né? Então, eu tenho aqui o meu vetor para os documentos onde tem Brutus, documentos para onde tem César e os documentos onde tem não Calpurnia, né? E aí eu faço E de tudo isso, que eu transformei tudo em E, e eu acho 100, que é Antony and Cleopatra e Hamlet, né? Ok. Na prática, como a coleção de documentos é muito grande, né, a gente vai ter um índice invertido, ou seja, para cada termo, a gente vai ter uma lista dos documentos onde ele aparece. Tá? Então, a gente fala que a gente tem um dicionário e os seus postings, né? E isso hoje se chama lista invertida, né? Ou índice invertido. E na prática também isso pode ser, hoje isso
cabe em memória para coleções pequenas, mas se for guardado em disco, você vai ter que ter uma estrutura, né, dinâmica de criar essas coisas. Por exemplo, usar uma árvore B. Então, a construção do índice invertido, né, o nosso algoritmo mais simples, né, é bem simples, na verdade. Né? Você pega os documentos, você transforma cada documento em uma string de tokens, por meio de tokenizador, e aí você já tem algumas regras, do tipo, eu vou considerar número ou não vou considerar número, eu vou parar nas vírgulas, tem algumas perguntas aqui, só um segundo. Né? O ponto fora dos círculos, vou voltar aqui já, vou só continuar. Então aqui a gente tem o tokenizer, vai transformar em palavras. Geralmente a gente vai modificar os nossos tokens, porque a gente não está interessado em letras maiúsculas, né? A gente já tira os acentos logo, porque eles confundem, né? E tem gente que escreve sem acento, né? E aí sim você cria o índice invertido. Ok? Vou só voltar um pouquinho aqui, porque no slide 8, né, tem uma pergunta, né? Como eu represento quem está fora? Né? Quem está fora é 0, 0, 0. Né? É tudo zero, porque não tem nenhum termo, então é tudo zero. Né? Então aqui a gente tem aqui um exemplo, a gente vai ver o passo a passo como isso é feito. Né? Então eu tenho dois documentos, o DOC1 e o DOC2, ok? Falam de Júlio César, Capital, né? Eu não sei de que livros eles são. Aí eu posso gerar uma lista de onde cada palavra que eu encontrei direto, né, está em cada documento. Né? Então, isso é um passo que eu posso fazer. Né? Essa lista, para a gente buscar, ela pode ser ordenada, por exemplo. Né? Daqui a pouco, vou mostrar um exemplo onde eu uso um dicionário. Né? E aí, uma coisa bastante interessante, né, é reconstruir essa lista, então, com a quantidade de documentos, não só o nome do termo, né, e a postagem para que documentos eles estão, mas também a quantidade de documentos que eles estão. Por que essa informação de quantidade? Vocês vão ver daqui a pouco, a informação de quantidade pode ser útil para você otimizar a sua expressão. Então, o que a gente tem aqui, né, a palavra I, por exemplo, aparece 2 vezes, mas no mesmo documento. Então, ela só aparece com um aqui, né? Mesmo para with, né? E a gente vai ver daqui a pouco algumas palavras a gente até vai jogar fora, né? Que não são importantes. Mas César aparece nos dois documentos, né? E Brutus também aparece nos dois documentos. Então eles têm uma marquinha aqui que a frequência de documentos dele é 2. Como você faz a busca? Bom, claro que se a palavra fosse Brutus só, né? Você ia lá no seu índice invertido, pegava Brutus, documento 1 e documento 2. Né? Mas se você tem um E, né, o E você tem que fazer um algoritmo eficiente para buscar. Então, isso que a gente vai falar agora, né? Esse algoritmo eficiente é conhecido, provavelmente, pelo menos de alguns de vocês. Vocês já devem realmente ter tido essa aula em algum momento da sua vida e podem ter esquecido. Né? Mas como você junta duas listas ordenadas, né, de maneira que você tem uma lista dos dois números sem repetição. Né? Então, é fácil, o algoritmo você começa numa lista, né? Peraí, desculpa. Então, você foi lá, pegou Brutus, pegou César, né? Ficou com duas listas, você tem que juntar as listas. Né? Exatamente. O algoritmo é esse. Você começa numa lista e vai andando com o ponteiro na lista até passar do número da outra lista. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho o documento 2, o documento 1, então eu começo numa lista, na lista do Brutus. O Brutus está no documento 2, eu paro, vou para outra lista, o documento 1, não cheguei no 2 ainda. 2, cheguei. Então eu coloco 2 na minha conta. Aí eu sigo em frente com a outra lista, 4. A 4 passou de 2, então eu paro e vou com a outra. 3 não chegou a 4. 5 passou de 4, então agora eu vou para a lista de cima
8 passou de 5, eu vou para outra, 8, 8, 8, igual, boto lá, né? Aí eu vou com essa lista, volto para outra, 16 passou de 8, 13 não chegou a 16, continuo, 21 passou de 16, 32 passou de 21, 34 passou de 32, e aqui acabou a minha lista, eu posso ir embora porque não serve mais para lá. Então eu posso parar porque não tem mais nada depois do 34. Então se algum ponteiro chega no fim, acabou o meu processamento do E. Né? Já no OU, não. No OU é mais ou menos a mesma coisa, só que no OU, no final, eu tenho que colocar o que sobrou das duas listas. Né? Provavelmente vai sobrar só de uma, é claro. Né? Só deve sobrar de uma. Porque uma tem números maiores que a outra e eles vão ficar sobrando. Né? Também você pode, a partir dessas informações, tentar otimizar a consulta. Então, aqui eu tenho vários ex. Né? Então, por exemplo, se eu começar com Brutus e Calpurnia, eu tenho 14 passos, porque são as listas mais longas. Se eu começar com Brutus e César, eu tenho 6 passos. E se eu começar com Calpurnia e César, eu tenho 9 passos. Então, se você vai fazer vários ex, você pode calcular primeiro o tamanho das listas e começar sempre pela menor, né, pelas duas menores e juntando lá as outras. Então, como é que você faz isso? Você deve fazer, né, César e Brutus e depois Calpurnia. Então, no E, então, no algoritmo para fazer vários ex, você tem uma modificação dele, onde primeiro você ordena em alguma ordem. Ok? Na otimização pode ter OR também, né? O OR você tem que estimar a conjunção, e o mais conservador é você somar, né? Então, dois tamanhos de lista, elas podem não ter nada em comum entre elas, então você simplesmente soma e processa novamente na ordem crescente de tamanho. É interessante porque, enquanto na teoria a gente colocou na forma disjuntiva normal, na forma normal disjuntiva, na prática eu vejo que é mais interessante colocar na forma normal conjuntiva, para a gente poder ter os ex e fazer a otimização. Lembra que tudo isso vai acontecer num sistema grande, não com coisas em memória, mas com coisas em disco. Né? Então, esse trabalho, né, por exemplo, você pode ter, por exemplo, talvez, não os postings, mas o tamanho em memória. Né? Cada palavra, quantos documentos tem. Então, isso pode, talvez, estar em memória muito menos do que a lista completa de documentos para cada palavra. Né? E fazer a otimização de certo jeito. Se não está em memória, pode estar em blocos que você consegue fazer swap mais rápido. Né? Então, quando você começa a ir para o disco, é que as coisas vão ficar complicadas. E quando está em memória, vocês vão ver daqui a pouco, é muito fácil. Tem exemplo real com algumas consultas. Esse é um sistema chamado Westlaw. Né? O exemplo é do livro, né? Mas vocês podem tentar dar uma olhada, talvez, não sei mais. Que é um sistema para tratar questões legais. Né? Então, na verdade, é para ver casos já julgados, mesmo o seu caso, no mesmo caso que você está trabalhando. Né? Uma otimização que você pode fazer também é ter uma lista com skip pointers. Né? Isso aí já é um pouquinho mais sofisticado o algoritmo, né? Mas o que você quer? Você quer poder pular muito de vez em quando. Né? Então, aqui a gente tem uma lista aqui do Brutus, né? Que é 2, 4, 8, 16, mas no 2 ele tem um ponteiro para o 16, no 16 ele tem um ponteiro para o 28. Então, quando você chega, por exemplo, num número que passa muito outro, né, você pode tomar uma decisão. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Né? Por exemplo, eu vou do 8 para o 41. Né? Vamos supor que eu estou no 16. Aí eu vejo 8, poxa, agora eu estou no 41, então eu posso ir para o 28 direto, não preciso passar pelo 19, passar pelo 23. Tá? Então, porque 41 passa... Né, o cursor, se tiver em 8, ele vai passar de 16 quando chegar em 41. E aí você diz, 16, você tem que andar até o 41. Mas você pode ir pelo 28 ou pelo 19. Aí você vai logo pelo caminho do 28. Então tem esse algoritmo que tem mais um if, né?
Ele olha não só o próximo, ele olha o skip pointer e o pointer. Ele decide qual é o melhor para ele ir. Ok? Mas basicamente é o mesmo algoritmo do outro. Outra utilização que pode ter é quando você quiser ter frases. Né? E aí a questão de frases é a seguinte: você pode, primeiro, indexar as frases. Eu quero Stanford University. Né? E aí você tem que indexar todos os pares possíveis. Isso não é lá muito bom. Então, uma solução é você indexar, né, e também não vai servir para 3, porque aí você vai ter que pegar frase de 2, frase de 3, frase de 4, né? Aqui já para full text. Né? Então, o que você pode fazer por exemplo, uma solução é você indexar todos os bigramas, mas não indexar os trigramas. Se você quiser um trigrama, você transforma o trigrama em bigramas. Né? Então, Stanford University Palo Alto, é o tetragrama, né? Você tem aí 3 trigramas, vai botar um E, aí provavelmente você vai acertar o quadrigrama, ou 4 grama. Né? Porque não vai ter tanto, essa coincidência não vai ser tão grande. Outra solução é você ter um índice posicional. Tá? Quer dizer, você não só guarda em que documento está, mas as posições do documento. Então, primeiro você consulta, né, em que documento as palavras estão, e depois você consulta, se ela, andando nas listas, se elas estão em posições perto. O algoritmo também é mais complicado, mas isso permite outras consultas, como a consulta está perto dele, near. Eu posso perguntar, eu tenho uma palavra, um documento onde Stanford está perto de universidades, e aí você vai poder, né, estar antes também. Aí tem várias consultas especiais que podem ser construídas assim, e os sistemas booleanos de biblioteca, realmente eles foram para esse caminho de ter essas consultas, quando eles foram para full text, ou full text de resumo, né? Não precisa ser um full text do documento, full text de resumo é uma coisa muito eficiente. Você tem lá essa possibilidade de olhar a proximidade das palavras, está antes, está depois, coisas desse gênero. Então, a que a gente pode estar acabando aqui o booleano, né? E o que a gente pode se lembrar, na verdade, é essa. Né? Então, o booleano também pode ser representado com vetores, provavelmente não vai poder ser, se for uma coleção grande, vai ter que ser por lista invertida. Isso vai se aplicar a tudo que a gente vai fazer depois. Né? Tudo que a gente vai fazer depois, ele primeiro, né, ele teoricamente fala de vetores, né? Fala até de bags, que não são exatamente vetores, mas são representados como vetores. Né? E depois ele faz o quê? Ele fala, mas eu tenho que implementar isso com cache, com construções complexas, e esses vetores acabam se transformando no programa em uma lista invertida. Né? Quando, então, a gente tem a explosão da information retrieval, a primeira explosão, né, da information retrieval, quando ela parece que é uma coisa boa, né, e é meio feito a IA, né, ela passa por uns invernos até acontecer o CD e depois outro inverno até acontecer o web. Você tem information retrieval, aí meio o problema da biblioteca fica meio resolvido, né? Aí passa a ser uma coisa técnica, aí aparecem os CDs, aparece muito mais espaço em disco, ela muda para full text em coleções razoavelmente mais limitadas, e depois você vai ter a explosão para a web, né? Que aí fica desesperador o problema. Né? Então, você tem aqui no Boolean, você tinha gente já trabalhando com isso, e vai vir nos modelos depois. Né? Problemas com o booleano, quer dizer, por que a gente precisa olhar outra coisa além do booleano se esse booleano parece tão bom para buscar? Né? Bom, primeiro, por incrível que pareça, para nós, eis, ous e nãos e perto, essa linguagem de consulta ela é um fracasso com os usuários. Ela é difícil de aprender, né? E isso é coisa realmente de matemático, de lógica, de engenharia talvez, mas ela, na prática, na hora de usar,
né? Os usuários não gostam, né? E não entendem a ordem, né? Não botam os parênteses, mesmo que tenha ou, mas se eu botar parênteses, não botar parênteses, né? Essa coisa não fica fácil. Então, as linguagens se tornaram difíceis. Né? Depois, tem uma característica interessante, que é a seguinte: receber pouco, como ela é 0 ou 1, não tem uma gradação, ela tem um problema muito grande com as consultas vazias, que você não sabe por que elas estão vazias, e as consultas que não acham muito resultado, que elas veem um monte de coisa e não tem uma ordenação. Então, a ordenação passa a ser importante. O terceiro problema é que as palavras não têm peso, né? Apesar de que existem sistemas, depois aparecem os sistemas booleanos com peso. Né? Já que as palavras não têm peso, você não pode dizer, eu quero algo sobre information com peso 5, retrieval com peso 10 e search com peso 2. Você não pode dizer isso. Quer dizer, você pode dizer isso, mas você não sabe muito bem isso que significa, mas nos sistemas originais não podia. Então tem sistemas mais avançados na prática, né, em artigos também, que botam pesos. E aí o Cooper fala, bom, mas a gente também não sabe o que significa esses pesos na prática, na filosofia da gente. Né? Ela, como os outros modelos, a maioria dos modelos iniciais, ela supõe uma independência dos pesos, das palavras, né? Não permite casamento parcial, então você não, se você acha um resultado, você não sabe o que vai acontecer se você tirar uma palavra ou botar outra, né? Aquele resultado nulo, por exemplo, ele é muito ruim, né? E não tem como ordenar. Então, isso aí estabelece assim, uma espécie de necessidade de ir além. Então, o que acontece no início do Information Retrieval tem esse pessoal fazendo sistemas que precisam começar a funcionar, de recuperar dados que vão estar ou estão no computador, né? Pessoas, mesmo que na hora não possam fazer, elas sentem que no futuro podem fazer. São sistemas de consulta, né? Mas algumas pessoas percebem, nós temos que ir além. Isso aí não vai ser suficiente quando o problema escalar de verdade. Acho que ninguém pensava realmente na web, né, assim, todos os documentos do mundo estarem à disposição, mas certamente pensava em super bibliotecas, muitos documentos, coisa disponível em computadores. Né? Ok. Então, a maior parte dessa informação é do livro do Berthier e do Baeza Yates, né? E os algoritmos são do livro do Manning, Haravan e Schultz, que é mais forte em algoritmos. O livro do Baeza Yates e do Berthier Ribeiro é muita fórmula. E algumas transparências aí tem os desenhos de outros autores. Ok. Então, como sempre, eu vou parar a gravação aqui.